Oi, gente! Bem-vindos de volta. Ou se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é um espaço para você desacelerar, respirar e se reconectar com algo mais profundo. Aqui a gente fala de espiritualidade de um jeito calmo, direto e ao mesmo tempo acolhedor. São reflexões que ajudam a soltar o que pesa, trazer mais presença e deixar que a cura vá acontecendo naturalmente. Você não precisa prestar atenção em tudo. Pode escutar acordado, cochilando ou até dormir no meio. Tá tudo certo. O que importa é que esse momento é seu. Então se acomoda aí, deixa o corpo relaxar e vem com a gente. Então aqui está você, em algum lugar entre o cansaço e o pensamento. Nem totalmente adormecido, nem completamente desperto. Perfeito. Que este seja um espaço suave, não para fazer, mas para suavizar. Não para consertar, mas para lembrar. Deixe tudo cair agora. A tensão nos ombros, a rigidez no maxilar, até mesmo a necessidade de entender tudo o que está prestes a ser dito. Isto não é uma palestra, é uma canção de ninar para sua alma. Você pode flutuar entre a vigília e o sono. Está tudo bem esquecer as palavras, porque algo mais profundo se lembra da verdade. E nessa noite, essa verdade começa em um jardim. A história do Jardim do Éden nos acompanha há séculos. Foi contada e recontada, interpretada e reinterpretada, usada para envergonhar, para inspirar, para explicar tudo, da culpa até Deus. Mas e se não se tratar de um evento histórico? E se for uma parábola? Um espelho? Um símbolo de algo que acontece dentro de nós, todos os dias? Vamos começar antes da queda. No princípio, havia harmonia, sem separação, sem julgamento, apenas caminhar com Deus no frescor do dia. Nu, sem vergonha, inteiro. Esse é o estado que os místicos chamam de unidade original. A consciência não dual, que antecede o pensamento, a identidade e a divisão. Não é uma doutrina, é um estado sentido. Um saber que não precisa entender. Antes da vergonha, havia presença. Antes do medo, havia silêncio. Antes do conhecimento do bem e do mal, havia apenas o ser. O Tao Te Ching começa com esse paradoxo. O Tao, que pode ser dito, não é o Tao eterno. O inominável é a origem do céu e da terra. Em outras palavras, no momento em que o nomeamos, já o perdemos. Mas ele nunca esteve perdido, apenas foi esquecido. Esse é o jardim. E no instante em que você para de correr atrás, você já está nele de volta. Vamos olhar para aquele momento tão conhecido, o da fruta e da serpente. Por que isso importa tanto? Porque não é apenas um momento da história antiga. Está acontecendo agora. Toda vez que buscamos fora de nós uma identidade, toda vez que acreditamos na voz que diz: você não é suficiente, a menos que, estamos comendo do mesmo fruto. É a árvore da dualidade, do isso versus aquilo, do certo versus errado,
do eu versus o outro. E a serpente é a voz da separação, o sussurro do ainda não está completo. Você poderia ser mais, se ao menos. E então estendemos a mão. E ao estender, esquecemos. Esquecemos que já éramos divinos, já estávamos completos, já éramos amados. No cristianismo místico, isso não é visto como pecado, mas como sono. A queda não foi um fracasso moral, foi o esquecimento da nossa origem, a identificação com a forma. Você deixa de ser o céu e vira a nuvem. Deixa de ser o oceano e vira a onda. No hinduísmo, isso é Maya, a ilusão da separação. No budismo, é o apego e a aversão. Fugir do que é, perseguir o que não é. No instante em que dissemos, isto é bom, aquilo é mal, isto sou eu, aquilo é Deus, nós caímos. Não em punição, mas em confusão. E ainda assim, mesmo no exílio, o jardim não desapareceu. Está escondido à vista de todos, enterrado sob as defesas do ego, envolto em camadas de medo e memória, esperando por um único instante de entrega para se abrir novamente. Esse é o convite, não para voltar a um lugar, mas a um estado de consciência. Voltar ao jardim é acordar do sonho da separação. É lembrar, como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Não num futuro distante, não após a morte, não quando você finalmente se iluminar, mas aqui, agora, sempre. Vamos fazer uma pausa aqui. Sinta seu corpo. Deixe as palavras escorrerem como folhas num riacho. Você consegue sentir o que está por baixo? Não uma ideia, não um objetivo, mas uma presença tranquila, um senso silencioso de ser. Esse é o jardim espiando por entre as frestas. É disso que falava Meister Eckhart, quando disse: o olho com que vejo Deus é o mesmo olho com que Deus me vê. Meu olho e o olho de Deus são um só olho, um só ver, um só saber, um só amor. Não dualidade na tradição mística cristã. Bem ali, sem distância, sem separação. Apenas um ver eterno. Agora, na cura de traumas, falamos de integração. E integrar não é consertar. É acolher de volta as partes de nós que exilamos. É permitir que as partes assustadas, envergonhadas, confusas, voltem para casa. Parece familiar? Foi o que Deus fez no jardim. Onde estás? Ele pergunta, não com raiva, não para acusar, mas como um pai chamando a criança escondida nos arbustos. Onde estás? É a mesma pergunta que a vida nos faz agora. Para onde você foi? Onde você se escondeu? Atrás de qual identidade? De qual medo? De qual perfeccionismo? Pode sair.
Você não está em apuros, só estava com medo. Você pode voltar para casa agora. O Jardim do Éden não é o início da história, é o início do despertar. É o espaço ao qual voltamos quando deixamos de nos identificar com a forma, com o corpo, com as crenças, com a memória. Quando soltamos o fruto e retornamos à presença que sempre esteve lá. Os místicos de todas as eras sussurraram a mesma verdade. Dos sábios Advaita da Índia, aos poetas sufis, aos pais do deserto do cristianismo primitivo, não há nada a se tornar, apenas algo a ser lembrado. E essa memória vive dentro de você, não como pensamento, mas como uma presença profunda demais para palavras. Então, nesta noite, permita-se afundar de volta nessa memória, não pelo esforço, não pela compreensão, mas por voltar ao controle, soltar o controle. Você não precisa consertar o exílio, só precisa parar de acreditar nele. O jardim nunca foi embora, você apenas fechou os olhos. Feche-os de novo agora, desta vez com um pouco mais de confiança. Sem pressa, sem meta, apenas a continuação do lembrar. Porque você nunca saiu, de fato, do jardim, apenas adormeceu para ele. E agora, respiração por respiração, está despertando novamente. Vamos revisar o fim da história do Éden. Adão e Eva deixam o jardim, ou assim parece. Eles entram em um mundo de espinhos e esforço, dor e trabalho, nascimento e morte. Parece duro. Mas e se esse exílio nunca foi punição, e sim processo? Um esquecimento sagrado, para que um dia possamos lembrar. Os místicos dizem isso há muito tempo, que a queda foi uma descida para a forma, para a dualidade, para a separação, para que a consciência pudesse se conhecer desde dentro. Na Cabala, essa descida é chamada de Sheriva Hakelim, a quebra dos vasos, a luz do infinito fragmentada em pedaços. Nosso papel é reunir esses fragmentos, restaurar a unidade por meio da consciência. Na mística cristã, este caminho é chamado de kenosis, o esvaziamento do eu que conduz de volta à união com o divino. No Advaita Vedanta é Lila, o jogo divino. Deus se esquece de si através de nós, para se redescobrir em nós. Todas essas histórias, uma só mensagem: a separação é uma ilusão. E a jornada através dela não é um fracasso, mas um florescimento. Mas como retornarmos? Não fugindo do mundo, não o julgando, não tentando transcender o corpo, ou a dor, ou o passado. Retornamos através da inteireza. E a inteireza começa com o permitir. Sinta isso por um momento. Não consertar, não purificar,
não fazer o trabalho? Permitir. Você permite que a dor no peito esteja aqui. Permite que a tensão na barriga se suavize. Permite que a memória que surge, dolorosa ou bela, passe como um sonho. Você permite que todas as partes de si que tentou exilar voltem para o círculo. Porque no jardim do agora, nada é indesejado. O místico Jesus encarnou isso. Ele não envergonhava o pecador. Ele comia com ele. Ele não evitava o sofrimento. Ele caminhava até ele. E no fim, não apagou suas feridas. Ele as mostrou. Toque aqui, ele disse. É isso que a cura parece ser. Não apagar a evidência da dor, mas transformar o seu significado. Não dizer, isso nunca aconteceu, mas isso aconteceu e eu ainda sou inteiro. Isto é a não dualidade em ação. Não escolher a luz em vez da escuridão, mas reconhecer a luz escondida na escuridão. O divino por trás do disfarce. É o que o Rumi quis dizer ao escrever. A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. É o que Juliana de Norwich quis dizer ao afirmar: tudo será bem, e tudo será bem, e toda espécie de coisa será bem. Não porque nada doeu, mas porque tudo, até a dor, foi acolhido em Deus. Na medicina energética, aprendemos a mesma verdade, que a cura não vem do controle sobre o corpo, mas da restauração do fluxo. Prana, Chai, Espírito Santo, todos apontam para a mesma ideia, para a mesma coisa. Uma inteligência divina que se move através do corpo como um rio. E quando trauma, resistência ou vergonha bloqueiam esse fluxo, sentimos-nos desconectados, exilados de nossa própria fonte. Mas no momento em que nos rendemos, em que respiramos, sentimos e permitimos, o fluxo retorna. E com ele, calor, presença, vida. A Kundalini é uma expressão disso. A energia enroscada na base da coluna, esperando permissão para subir. Ela não força sua subida. Ela se desenrola como uma flor ao sol. E quando sobe, não cria nada de novo. Revela o que sempre esteve lá. Que você é o templo. Que o jardim vive na sua espinha. Que Deus caminha com você no frescor da sua própria respiração. O retorno não é linear. Você não se sentirá iluminado todos os dias. Nem sempre lembrará da verdade. Às vezes, vai comer o fruto de novo, acreditar na serpente de novo, cair no medo, na vergonha, na comparação. E está tudo bem, porque até mesmo o esquecimento faz parte do lembrar. Cada ciclo é uma espiral. Cada instante de sono carrega a semente do despertar. E a cada retorno, não pela força, mas pela graça, você aprofunda as raízes da sua consciência. Respire agora
de verdade. Deixe que o ar preencha você. Depois, deixe que ele vá. Esse é o movimento do jardim. Inspiração, receber. Expiração, entregar. Nada precisa ser acrescentado. Nada precisa ser retirado. Você já está no lugar que pensava precisar alcançar. Não é um lugar, é uma presença. Vamos falar agora sobre integração, o caminho de volta para casa através da cura. Quando você para de exilar partes de si, a parte com raiva, a parte com medo, a parte envergonhada, começa a se sentir inteiro novamente. No sistema Internal Family Systems, isso se chama liderança do Self. O Self não é um papel, é uma qualidade de presença que acolhe todas as partes sem julgamento. Na mística cristã, é o retorno do filho pródigo. O pai não pergunta aonde ele esteve, apenas diz: você está em casa, venha comer. Esse é o jardim, não uma recompensa, não uma conquista, um lar que nunca deixou de esperar. Enquanto você repousa aqui agora, não precisa tentar integrar. Apenas sinta. Sinta o zumbido do seu ser. Sinta a corrente suave da respiração. Sinta o amor silencioso que tudo sustenta. Esse é o jardim se lembrando de si através de você. E toda vez que você descansa, toda vez que solta o julgamento, você rega o solo dele. Então, qual foi o verdadeiro pecado no Éden? Talvez não tenha sido comer o fruto. Talvez tenha sido se esconder depois. Talvez tenha sido acreditar que algo poderia se colocar entre nós e Deus, quando na verdade nada jamais poderia. Paulo escreve em Romanos: nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro. E poderíamos acrescentar: nem a vergonha, nem o medo, nem o trauma, nem o esquecimento, nada. A árvore da vida ainda está de pé, não no passado, não atrás de uma espada flamejante, mas no seu próprio coração. E toda vez que você repousa no agora, toda vez que se permite ser amado sem condição, você colhe dela novamente. O fruto não é proibido. A única exigência é a sua presença. Então feche os olhos agora, se ainda não os fechou, ou deixe que se fechem sem esforço, como pétalas se recolhendo ao anoitecer. O jardim já está ao seu redor, já está em você. Deixe-se ser conduzido de volta a ele, pela graça, pelo amor, pela quietude. E se restar alguma dúvida, uma voz que diga: mas eu não, deixe que ela também seja acolhida. O jardim não faz exceções, apenas convites. E você, alma querida, sempre foi bem-vinda aqui. Boa noite.